segunda carta de Pedro nos apresenta um diálogo voltado para o tema da perseverança no caminho reto de Deus, constituindo assim uma conduta idônea frente às adversidades da vida cristã. Contudo, essa epístola também reitera alguns obstáculos que foram criados por homens corruptos em meio à congregação cristã. Se você está familiarizado com Paulo, te digo que encontraremos aqui nesta carta um estilo muito semelhante aos escritos do apóstolo de Cristo. Com palavras de admoestação, Pedro dá sinais de que sua morte está próxima, mas deixa claro que suas palavras continuarão ecoando entre as congregações por meio de sua carta, mesmo após a sua morte. Um evangelho pregado sem fábulas, por meio dos próprios discípulos como testemunhas oculares que presenciaram a própria glória de Deus. Esse é o evangelho que for apresentado a esses irmãos, nos assegura o pescador de homens. Pedro escreve aos cristãos sobre uma classe de pessoas que já estavam presentes nas comunidades e deixa claro sobre a infiltração futura desses falsos mestres que, adulterando a verdade do Evangelho de Cristo, farão de tudo para darem mau testemunho. Sobre esses falsos cristãos, Pedro acredita que receberão um julgamento, assim como os anjos que pecaram contra Deus e os impiedosos do mundo antigo, que testemunharam a ira de Deus e que tornaram-se exemplos de que o castigo do Senhor não se desvia jamais. Toda a fúria vista naquele mesmo Pedro, capaz de decepar uma orelha sem pena e de desembaiar a sua espada nos momentos da sua ira, pode agora ser testemunhada através das suas palavras, mas desta vez não como um homem insensato, e sim como um instrumento do Espírito a fim de orientar os servos de Deus sobre os homens agindo como um câncer no meio dos fiéis, bem como assegurar que a destruição deles é certa. Pedro os chama de fontes sem água, servos da corrupção, e usando um provérbio muito conhecido em seu tempo, diz que eles são como cães que tornam a lamber o próprio vômito, e porcos que se lavam em poças de lama. Certamente, Pedro está direcionando essas duras críticas aos homens que um dia receberam o favor e a misericórdia de Cristo, mas se desviaram do caminho para fazer as suas próprias vontades, causando todo tipo de dano no meio dos verdadeiros servos de Deus. Pedro busca despertar esses cristãos sobre essas pessoas que buscam desanimar a comunidade de fé, dizendo que a volta de Jesus está cada vez mais demorada, ignorando assim as palavras contidas nas Escrituras. Pedro reforça que a palavra do Senhor é inerrante e verdadeira, e que a volta de Cristo para esses mesmos que duvidam e não consideram a verdade será de maneira tão inesperada, assim como é a vinda de um ladrão no meio da noite. Já os verdadeiros servos devem esperar novos céus e nova terra, e é para estas coisas que nós devemos viver, nos assegura o apóstolo Pedro. De fato, se a carta não levasse o nome do apóstolo Pedro, certamente iríamos confundir essa epístola com um dos escritos de Paulo. Um fato interessante aqui no final desta carta é que, mesmo antes de qualquer cânon ser estabelecido pela tradição cristã, Pedro já afirmava que as cartas de Paulo eram consideradas parte das Escrituras, concedendo assim grande relevância aos escritos de Paulo e reconhecendo a inspiração do Espírito Santo em suas próprias cartas. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixe a sua curtida e compartilhe esse conteúdo com alguém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida.